7 horas mais 35 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. E um vereador, uma ex-vereadora e uma funcionária da Câmara de Jacareí estão sendo acusados pelo Ministério Público Federal de praticarem uma fraude para a obtenção de empréstimo consignado. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E o Instituto Embraer abriu inscrições para o seu programa de parcerias sociais que financia projetos educacionais. E o destaque esportivo é seu, João Bosco. Bons ingredientes nem sempre dão bons pães. E mais, empréstimo será a opção para sacar saldo do FGTS. A estimativa é de ao menos 150 bilhões em créditos. E hoje, terça-feira, dia de prestação de serviço no Jornal da Mensagem. Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues e Dr. Paulo de Tarso Castro. Eles estarão conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 30 de julho de 2019, uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, para destacar que o dia clareia hoje às 6h36 pontualmente e vai escurecer às 17h39. A probabilidade de chuva hoje é mínima, apenas 5%. Temperatura máxima deverá chegar a 26 graus. Segundo o CPTEC, nesta terça-feira e teremos poucas nuvens na região. Haverá condições favoráveis para a formação de nevoeiros nesta manhã. No decorrer do dia, o sol vai aparecer entre poucas nuvens em toda a região. Na quarta-feira, o sol também vai aparecer entre poucas nuvens. Na quinta-feira, a tendência é de predomínio de sol em toda a região. Na sexta, também o tempo começa a mudar na região, já com aumento de nebulosidade, hein? Aumento de nuvens e também já tem chance de chuva já na próxima sexta-feira. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta terça-feira. Ana Lúcia Ferreira. Bom dia, Ana. Bom dia, Doni. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho. Vamos direto, então, para a rodovia Presidente Dutra. Neste momento, com trânsito tranquilo aí na região do Vale do Paraíba. Apenas um ponto de destaque devido ao reflexo de um acidente, informa neste momento a concessionária CCR Nova Dutra. Esse acidente foi no trecho de Caçapava, com o quilômetro inicial no 126 e uma lentidão até o 128 na pista sentido Rio-São Paulo. Esse reflexo acontece neste momento, o motorista tem essa dificuldade aí com tráfego lento na pista expressa, nesse trecho de Caçapava, no sentido Rio principalmente, por conta de um reflexo de um acidente que aconteceu há poucos instantes na rodovia Presidente Dutra. Daqui a pouco a gente traz mais informações para o nosso ouvinte também. Bom caminho para o motorista também, o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, que está completamente livre neste momento, sem nenhuma intercorrência para chegar até a capital paulista. O motorista faz aí um bom caminho da região do Vale até a capital. Nas demais rodovias da região, o trânsito é tranquilo neste momento. Mercado financeiro. 7 horas mais 39 minutos, 7h40 agora, pulou o relógio para você não perder o seu compromisso. E para a alegria dos bancos, para o sistema financeiro, empréstimos será opção para sacar o saldo do FGTS. A estimativa é de ao menos 150 bilhões de reais em créditos. Agora, como vai funcionar? O trabalhador que optar pela modalidade saque aniversário, na qual receberá anualmente uma parcela do seu saldo do FGTS, também terá à disposição a possibilidade de buscar todos os valores depositados em sua conta do fundo por meio, sabe de quê?
de linhas de crédito nas instituições financeiras, fazendo a alegria do sistema financeiro. Ou seja, se você tem aí um montante interessante no seu FGTS, os bancos vão antecipar para você. E quando antecipa, eles ganham um pouquinho e um pouco mais de você. Esporte. 7h mais 40. João Bosco, alô Bosco, bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, Ana, bom dia, Robinho, bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. Frase do dia, Bosco. Frase do dia não podia ser de outro. Vamos lá. E a propósito, Neymar, a bola é a mulher mais ciumenta que existe. Se não tratar bem, não der carinho, ela vai te prejudicar. E eu amo muito. Olha só. Oportuno, né? Chamei o Bosco estava com um sorriso de orelha a orelha quando eu dei a notícia aqui da alegria do sistema financeiro. O que aconteceu, Bosco? Nada, eu só estou ouvindo. Estou ouvindo? Só estou ouvindo e vendo. Quero ver até onde isso vai chegar. Acho que não chega no fim. Tá bom. E aí o esporte, Bosco? Bom, provavelmente você já tem tudo que precisa para fazer um pão caseiro. Um forno elétrico a gás, uma assadeira rasa, de preferência rasa. 2 tigelas de plástico, um pano de prato e uma balança de precisão. Ok, talvez você não tenha isso, mas é possível comprar em qualquer lugar. Os ingredientes de pão caseiro são ainda mais simples. Farinha de trigo branca, sem adição de fermento, água filtrada, sal comum e um sachê de fermento biológico seco encontrado em qualquer mercado. Você precisa fazer também um pouco de... Você precisa de tempo, umas 3 horas para você colocar tudo isso, mexer, amassar, aí deixa descansar. Bem... O que tem a ver com futebol, isso, Bosco? Rapaz... Essa cozinha toda aí, Bosco. Pois é. Vamos lá. O Palmeiras é isso aí. Deram para o Palmeiras a farinha de primeira qualidade, deram para o Palmeiras o leite de primeira qualidade, tem o óleo de primeira qualidade, açúcar de primeira qualidade, ovos de granja. Amassaram, descansaram, só que não cresceu. Não cresceu. Sabe? Você já fez pão? Já vi fazer. Então eu já fiz. Até gosto. Às vezes você comete um deslize e alguma coisa acontece, ele não cresce. A dona de casa que está me ouvindo, que já fez pão e cozinha, sabe como é que funciona. É como fazer arroz. É simples de tudo. Põe o alho na panela, quando dá aquele cheirinho, depois você põe o arroz, põe água. Mas você tem que saber a hora certa de tirar. Senão ele vai ficar empapado, né? Uhum. Empapado, ou ele fica de montinho, aquele unidos venceremos. O Palmeiras é isso. Deram para um time... O Palmeiras está empapado ou está unidos venceremos? Está empapado. O Palmeiras está empapado. O Palmeiras é o pão que não cresceu. É lamentável, né? Um time que gastou fortunas. Você veja hoje, um jogador como o Dudu ganha 1 milhão por mês, rende aquilo dentro de campo. Em 12 meses ele tem 12 milhões na conta. Fez um contrato, por exemplo, de 5 anos. Soma isso, 12 por 5, 60 milhões. Você acha que ele vai pôr a canela? E outra, se ele não ficar no time por alguma coisa, assim como aquele que veio do Santos, que já está saindo, que ficou lá... Lucas Lima, 1 milhão por mês e não joga nada, vai sair, vai para um outro time, vai ganhar 1 milhão por mês. Aquilo de Rivelino, Sócrates, esses grandes jogadores que estão ainda, alguns estão aí vivos, certo? Que não ficaram milionários, mas jogavam bola. Hoje... O Palmeiras, lamentavelmente, o Palmeiras que já não tem o Paulistinha, não tem vai também ficar sem o brasileiro. Já está, né? E não vai ganhar nada. Você acha então que dentro dessa cozinha futebolística o Corinthians o Carille está encontrando uma receita interessante na cozinha? Exatamente. Ele está sabendo fazer o pão com calma, com tranquilidade. Montou um time
humilde, assim como o Santos, do São Paulo, que hoje é o cabeça. Um time simples, um time humilde, sem grandes craques. Lamentavelmente, sinto os palmeirenses. Como diz o Neto, vai passar em branco 2019. O Xavier, que está lá no bairro dos Remédios, está dizendo o seguinte: ele está tomando café lá e você está falando de pão aí, futebol aí, ele já está tomando um café com pão e está dando mais vontade de comer pão aí, viu? Pela sua analogia do futebol aí, viu? É isso aí. Tá. Então, a minha analogia, a minha comparação é que, infelizmente, deram o que era de melhor e não souberam fazer. Ô Bosco, ontem teve um jogo isolado pelo Brasileirão, CSA de Alagoas e o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, o placar foi Oxo, lembra dessa expressão? Lembra dessa expressão? O placar Oxo é 0-0. E murcho. Isso, Oxo e murcho. Foi Oxo e murcho, né? Eles colocam esses jogos isolados aí, nem o time entra em campo, né? 0-0, é lamentável, né? Lamentável. E agora ficou o seguinte, Bosco, ó. Pela classificação tem o Santos em primeiro lugar com 29, o Palmeiras 27, Flamengo 24, Atlético Mineiro 21, São Paulo 21, Inter 20, Atlético Paranaense 19 e vem o Corinthians agora com 19 também buscando e fungando no cangote dos próximos times aqui. E vai crescer. Vai crescer. Pode ter certeza. Não vai ganhar o campeonato. Não acho que vai ser difícil. Mas vai chegar lá em cima. Tá certo, então. É lamentável. E você sabia que o Sampaoli é o primeiro técnico de futebol brasileiro suspenso pelo 3º cartão amarelo? No último confronto entre Santos e Flamengo, o técnico se descontrolou. É certo que o árbitro Rafael Kraus, árbitro da FIFA, errou disciplinarmente e tecnicamente. Foi mal. E muito. Mas, nessas circunstâncias, até que manter o time focado no jogo, tem que ser o técnico tem que se controlar. Tem que manter o time controlado. Não é o caso do Sampaoli. No caso do Sampaoli, apesar disso tudo, você imagina com o elenco que ele tem, botar o time lá nas cabeças. Então, apesar desse problema, ele é meio nervosinho, né? Botou o time lá em cima. Parabéns ao Sampaoli, mas precisa se controlar, porque da mesma forma que sobe, desce. O seu Benedito do Bela Vista, ali próximo ali do Garapé, está mandando um abraço pro Bosco aí. Ele gostou da receita futebolística, viu? Só não sei se ele vai tentar fazer. Viu? Tenta, é bom. É uma forma de você distrair a cabeça, tentar fazer pão. Então tá ótimo, então. Nós voltaremos daqui a pouco. Legal, o João Bosco aí, ele é um poeta, né? Ele consegue fazer essa analogia aí da culinária com futebol aí. E sempre pegando no pé do Neymar. Eu não sei o que o Bosco tem contra aquele menino. Não, pelo contrário, é um grande jogador. Mas não basta ser grande jogador. Eu dou sempre o exemplo do Pelé. Um grande jogador, nunca se meteu nessas frias, nunca fez uma propaganda de cigarro, nem de bebida, sempre teve um comportamento exemplar. E, infelizmente, o Neymar, que podia ser um craque nessas condições, talvez mal assessorado. Tá certo, Bosco. Você volta daqui a pouco com outras informações no finalzinho do jornal. Se você quiser receita, manda aqui pelo Zap, viu? O pessoal aí, o Almarada aí, quiser receita do Bosco aí, manda pelo Zap da rádio aqui. Ele fala de futebol e já manda a receita no meio também, viu? Pro final de semana, tá bom? 7h mais 49 minutos, 7h49. 4 mulheres foram flagradas ao tentar entrar com drogas e um celular em presídios da região do Vale do Paraíba. Os casos foram registrados entre sábado e domingo. O primeiro flagrante ocorreu no sábado, no Centro de Detenção Provisória de São José, quando a esposa de um detento foi barrada por levar um microcelular escondido nas partes íntimas. O aparelho foi detectado no procedimento de escaneamento corporal. No mesmo dia, na penitenciária P1 de Potim, uma visitante foi abordada por apresentar um volume na roupa. A jovem negou que estivesse com qualquer objeto ilícito e foi levada para a Santa Casa de Aparecida, onde passaria por exame de raio-x. No hospital, ela confessou que levava um pacote de 26 gramas de maconha. Já no domingo, também na mesma penitenciária, uma visitante de 22 anos foi flagrada com 20 gramas de maconha. A droga estava escondida entre as partes íntimas dela e seria entregue ao companheiro que está na P1.
Olha, tem sido recorrente, né, ao longo do ano, esse tipo de informação de mulheres que são presas, né, e são surpreendidas aí pela polícia, levando aí até mesmo uma mãe, né? Recentemente, no ano passado, né, uma mãe levou para o filho na penitenciária, até comentava aqui, ou seja, quando a questão da educação, né, a educação não é só você dizer sim, sim, sim e permitir. Às vezes o não é importante, na reinserção da pessoa também é importante. Como que uma pessoa dessa aqui vai se reinserir na questão social, se a pessoa que diz amar, que se diz gostar, que se diz fazer tudo por ela, tá logicamente fazendo com que o vício que a levou para a cadeia continue crescendo. Então é algo que não passa na minha cabeça e é surpreendente. Agora, você nunca vai ouvir falar, e dificilmente você ouve noticiário, de que um homem foi preso na penitenciária feminina levando droga para uma mulher que está detenta. Aliás, algo que também que chama atenção, né? Você sempre vê mulheres visitando os homens, mas você vê poucos homens visitando as mulheres nas penitenciárias. Será por quê? Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 51. Feira de adoção de cães e gatos será em 3 de agosto. As informações chegando com Ana Lúcia Ferreira. A próxima feira de adoção de cães e gatos do CCZ de São José dos Campos será no dia 3 de agosto, próximo sábado. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o Diego Amaral, que é gerente do Centro de Controle de Zoonoses. Diego, bom dia, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. A Prefeitura vem fazendo aí várias feiras de adoção e observando também um bom resultado, uma boa resposta de quem mora em São José e também em outras regiões, né? Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. O feedback que a gente tem, os resultados que a gente vem obtendo na feira de adoção, sim, são muito bons para a gente. A gente vem aí já com 57 animais adotados no Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José dos Campos, sendo que 22 desses animais foram na feira de adoção, que a gente faz comumente no último sábado do mês. O mês de agosto agora vai ser exceção, porque como o último sábado do mês de julho coincidiu junto com o aniversário do município, a gente viu que todo o foco estava pro aniversário e a gente optou por fazer a feira de julho e a de agosto em agosto. Então a gente vai ter a feira agora no dia 3 e também no último sábado de agosto a gente vai ter a feira de agosto normalmente. Muito legal. E quantos animais estarão à disposição para adoção na feira desse sábado? Serão 59 animais no total. Eu tenho 9 gatos, então são 7 fêmeas e 2 adultos. Todos eles já castrados, vacinados, microchipados. E eu tenho 40 cães, certo? Dos 40 cães, sendo 11 fêmeas e 29 machos, também todos adultos. E além disso eu tenho 10 cãezinhos especiais. São 3 fêmeas e 7 machos. A gente chama de cãozinho especial aquele que precisa de algum tipo de cuidado ou em decorrência da vida antes do Centro de Controle de Zoonoses, ele vem com algum cuidado específico a ser tomado para o resto da vida dele, ou uma sequela de alguma cirurgia. Então, assim, são animais que também merecem nosso amor e estarão disponíveis para adoção. Tem também aí um ponto positivo, né, de adotar um animal, principalmente um animal adulto, é de já ter informações sobre o comportamento desse animal, né? Tudo tem o seu lado positivo, né? Sim, os animais adultos, eles representam um ganho muito grande, porque você praticamente já vai conhecer o temperamento daquele animal, a pessoa pode vir aqui, conhecê-lo, se afeiçoar a algum animal. Então não vai ter aquela coisa que infelizmente acontece com o filhote, xixi no lugar errado, ou então do animal não ser castrado, não ser vacinado, roer móveis que acaba acontecendo, filhote na época de troca de dente. Então, assim, o animal adulto ele também tem diversos benefícios aí, principalmente na parte comportamental dele. Muito bacana. E para quem for optar por um animal pequeno ainda, um filhote, é necessário ter um pouquinho de paciência, né? O animal, assim como o ser humano, no comecinho da sua vida, precisa de um pouquinho de paciência para se adaptar às realidades. Mas
todo mundo garante que uma vez adaptado, o cãozinho é um super companheiro para a vida toda. O mais importante é ter responsabilidade, não dar animais de presente, sobretudo para crianças, e ter essa responsabilidade em adotar esse animal. Existem, inclusive, alguns requisitos aí que precisam ser observados, né, Diego? Com certeza, Ana Lúcia. Importantíssimo essa sua fala a respeito de ser para a vida toda. Algumas pessoas, infelizmente, ainda encaram o animal como um eletrodoméstico, que a hora que deu algum defeito, deu alguma pane e quer se desfazer. Então, assim, é um compromisso para a vida toda. A pessoa tem que ter a posse responsável, os cuidados, tem que, na hora de fazer a conta de quero ter um animal, saber quanto custa uma ração, quanto custa uma ida ao médico veterinário, se necessário. Afinal, nós, seres humanos, ficamos doentes às vezes, né? Então, assim, as pessoas que querem adotar um animal têm que fazer esse planejamento, que ela vai ter que demandar um tempo para dedicar àquele animal. Quanto à adoção, a gente solicita aí que as pessoas sejam maiores de idade e compareçam ao CCZ portando RG e CPF. A gente autoriza que as pessoas tenham um período de experiência aí de 15 dias com o animal, então ela pode vir pegar o animal, não é o desejável, mas infelizmente acontecem casos da pessoa chegar ou imaginou que seria uma coisa, chegou, viu que não consegue lidar com o animal, não tem tempo, então tem 15 dias para estar com esse animal e infelizmente se houver alguma coisa que a pessoa não se adapte, ela pode estar devolvendo o animal. É triste para o animal, mas a gente, graças ao trabalho que a gente vem fazendo de conscientização, o índice de devolução ele é baixíssimo. Muito legal, viu, gente? Olha, eu entrei aqui no site da Prefeitura e vi algumas fotos feitas pelo Lucas Cabral, que é o fotógrafo da Prefeitura, e vocês têm que ver que gracinha os animais que estarão aí para adoção. O Lucas acabou de fazer essas fotos, fez no dia 26, ou seja, esses animais que estão lá já estão disponíveis para adoção, estarão, a grande maioria deles também na feira. Muito obrigado pelas suas informações, Diego. Sucesso aí para vocês, viu? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Muito bacana. E a feira acontece então neste sábado, dia 3 de agosto, no Centro de Controle de Zoonoses, que fica na rua George Williams, número 581, das 8h30 da manhã até as 11h30, tá? Tem que chegar cedo para ver aí todos os cachorrinhos nessa grande feira de adoção. De volta com você no estúdio, Doni. Muito obrigado, Ana, pelas informações. 7h57, passou aí para um estúdio, os animaizinhos, né, para ser fotografado, bonitinho, mas legal. Tem que participar dessa feira aí e a responsabilidade da adoção também. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Antes do intervalo, pois não, Ana? Sim, Doni, só atualizar uma informação aí do acidente, né, que a gente comentou há pouco, que acontece neste momento aí na rodovia Presidente Dutra. Na verdade, a colisão foi por volta de 7h36, interdita neste momento toda a rodovia no sentido São Paulo, altura de Caçapava, quilômetro 132. São 1,5 km de congestionamento. Segundo a concessionária, a faixa da direita, da esquerda e o acostamento estão bloqueados no sentido São Paulo por conta de uma colisão de um veículo de passeio e um caminhão, neste momento na altura de Caçapava, quilômetro 132. Tá, o motorista atento, ouvindo aí o Jornal da Mensagem, está se dirigindo aí para o Vale do Paraíba, para Aparecida, Taubaté, então fique atento nesse acidente no quilômetro 132. Vamos agora ao intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho, presença dos advogados conosco a partir das 8h20. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 1 minuto, muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, hoje 30 de julho de 2019, momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, rebelião mata 57 em presídio do Pará. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. Foi a vontade de toda a família, diz tia sobre doação de órgãos de menino morto após tiroteio no sul do Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo, disputa entre facções deixa 57 presos mortos no Pará. Correio Brasiliense, presidente da OAB vai ao STF contra Bolsonaro. O estado de Minas, o país que banalizou barbárie. Jornal do Brasil, o presidente da OAB irá ao STF após fala de Bolsonaro sobre morte de seu pai. Diário de Pernambuco, aliados e oposição contra a fala de Bolsonaro. Valor econômico, acordo sobre Itaipu gera crise política no Paraguai. Jornal Globo, massacre no Pará é o maior em presídios do Brasil desde os 111 mortos no Carandiru. Os jornais regionais destacam: o Vale, cinturão eletrônico da região vai sair do papel em 2021. E o Diário de Jacareí destaca: Ministério Público Federal acusa vereadores de fraude na obtenção de empréstimo consignado. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8h03. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, o Instituto Embraer abriu as inscrições para o seu programa de parcerias sociais que financia projetos educacionais. Neste ano serão selecionadas propostas voltadas a iniciativas nas áreas de educação e tecnologia. A submissão poderá ser feita até o dia 30 de agosto por um link dentro do site institutoembraer.org.br. Para participar dessa seleção, os projetos precisam contar com ao menos um funcionário voluntário da Embraer e serem desenvolvidos por organizações sociais não governamentais e sem fins lucrativos, com pelo menos 1 ano de atuação. Os projetos passarão por etapas de avaliação técnica, apresentação do plano de ação e votação final dos membros do Instituto Embraer. A lista dos vencedores será divulgada no final do ano. Lançado em 2004, o programa Parceria Social atende a comunidades de 27 municípios em 3 estados, São Paulo, Minas e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Mais informações no site institutoembraer.org.br. 8 horas mais 4 minutos e um vereador, uma ex-vereadora e uma funcionária da Câmara de Jacareí estão sendo acusados pelo Ministério Público Federal de praticarem uma fraude para obtenção de empréstimo consignado, que é aquele desconto em folha de pagamento, junto à Caixa Econômica Federal. As supostas irregularidades teriam sido praticadas em 2015 pelo ainda hoje vereador Fernando Ramos, que é o Fernando da Ótica, e pela ex-vereadora Rose Gaspar. Os dois parlamentares teriam apresentado uma declaração falsa de renda com informações sobre cargos e salários que não condiziam com a realidade de suas atividades à época da operação financeira. A Justiça Federal de São José acatou a denúncia, abriu o prazo para a defesa e pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido durante os meses de setembro e dezembro de 2015, quando os dois parlamentares conseguiram obter empréstimos pessoais, com garantia de desconto em folha, por prazo superior ao da duração dos respectivos mandatos que se encerrariam em dezembro de 2016. Naquele ano, a vereadora Rose Gaspar perdeu a disputa, mas o vereador Fernando da Ótica se reelegeu para mais 4 anos de mandato, atualmente em curso. A Câmara de Jacareí disse que, ao tomar ciência do ocorrido, adotou as providências necessárias no sentido de apurar a responsabilidade do vereador Fernando Ramos, o Fernando da Ótica, e também da servidora, através dos meios competentes. O vereador Fernando da Ótica, ele disse em nota que na época fez um empréstimo consignado no banco e a Câmara Municipal encaminhou os documentos como solicitado pela agência. Ele diz, abre aspas, me causa estranheza esse processo porque o banco aprovou o consignado e realizei o pagamento em dia. Realmente não estou entendendo o porquê disso, fecha aspas. Já a ex-vereadora Rose Gaspar disse apenas que ainda não recebeu comunicação formal da Justiça das ações mais recentes sobre o caso. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque.
8 horas mais 6 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni, a Aeronáutica divulgou um edital do concurso para o exame de admissão ao curso de formação de sargentos para o segundo semestre de 2020. No total, serão oferecidas 252 vagas. As oportunidades são para a formação nas especialidades de comunicações, fotointeligência, guarda e segurança e controle de tráfego aéreo. Outras vagas estão sendo oferecidas também no número de 79 oportunidades. As inscrições estarão abertas de 5 de agosto até 30 de agosto pelo site ingresso.aer.mil.br. É o site da aeronáutica aqui no Brasil. A taxa é de R$ 60 e o curso de formação de sargentos da aeronáutica é ministrado sob o regime de internato militar na Escola de Especialistas da Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, com duração aproximada de 2 anos e abrange instruções nos campos geral, militar e técnico especializado. As provas escritas serão aplicadas na data provável de 17 de novembro. Nas cidades de Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também Curitiba, Brasília, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Então, vagas para esse concurso para o exame de admissão ao curso de formação de sargentos para o segundo semestre de 2020 pela Aeronáutica. Serão 252 vagas. 8 horas mais 8 minutos, e a gente sempre achou que esse segundo semestre fosse mais calmo, né, por parte do presidente da República, né, mas a cada dia tem um flash, né? E o governo defende o fim da aula prática para tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. O presidente Jair Bolsonaro declarou que não deveriam existir aulas teóricas e nem práticas para quem quer tirar a carteira de motorista. Ô Ana, conta pra gente essa história. O presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu o fim das aulas para tirar a carteira de habilitação. Para o presidente, o candidato a motorista deveria passar apenas por um teste antes de pegar a CNH. A declaração foi feita durante uma live, ou seja, uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ouça exatamente o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre este assunto. Eu seria favorável, eu aprendi a dirigir na fazenda, né? Com 10 anos de idade eu estava dirigindo trator lá em Eldorado Paulista, a fazenda Quinongosa. Eu acho mais ainda, né? Eu acho que nem devia que ter exame de nada, tem uma parte escrita apenas, tá certo? E vai para a prática. Não tem que cursar a autoescola, fazer muita coisa, ter aula de uma coisa que já sabe o que vai acontecer. Então uma prova prática e uma prova escrita ali, teórica, seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação. Recentemente, algumas mudanças foram implementadas, como, por exemplo, tornar opcional a utilização de simuladores para tirar a carteira de habilitação. A medida foi publicada em junho pelo Conselho Nacional de Trânsito e, além disso, está no Congresso Nacional um projeto do governo para aumentar a quantidade de pontos por infração na CNH e o fim da multa para quem andar com criança fora da cadeirinha. O projeto quer aumentar a validade da carteira de motorista e acabar com o teste toxicológico para motoristas das categorias C, D e E. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 10 minutos, 8h10, daqui a pouquinho presença dos advogados conosco, né? Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso Castro. E a promessa, desde a gestão de Geraldo Alckmin, a ampliação de um cinturão eletrônico com câmeras nas rodovias estaduais deve sair do papel no início de 2021, segundo o governador João Dória. O anúncio foi realizado pelo governador na última semana, aliás, no último sábado, né? Aniversário em São José. E de que as câmeras que serão implantadas contarão com monitoramento do novo Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, também previsto para ser entregue no fim do próximo ano. A operação do cinturão de câmeras deve ocorrer a partir de 2021. Segundo ele, a instalação do cinturão eletrônico também é discutida junto ao governo Jair Bolsonaro, para que se chegue nas rodovias federais, como é o caso da rodovia Presidente Dutra.
Aliás, foi um dos pedidos, né, um dos reforços dos pedidos do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, no último sábado, juntamente para aumentar, né, esse cinturão, rodovia Nilo Máximo e outras rodovias estaduais aqui de Jacareí, para que esse cinturão possa realmente cercar a nossa abrangência aqui da cidade de Jacareí. Não só a rodovia Presidente Dutra, as principais rodovias de São José, mas também Jacareí tem algumas rodovias que esse cinturão também possa ser alcançado. 8h11, vamos a um breve intervalo e já voltamos já com a participação dos advogados conosco aqui no Jornal da Mensagem. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 15 minutos, 8h15. Então você já pode deixar a sua pergunta aqui para os advogados, doutor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, doutor Paulo de Tarso Castro também, já está chegando aqui em nossos estúdios, direito de família, direito previdenciário, para tirar aí as nossas dúvidas. E Ana Lúcia Ferreira já tem várias perguntas chegando, Ana. Sim, Doni, várias participações aqui. A primeira dela é do seu Antônio Lopes, de um assunto que é muito recorrente aqui na Rádio Mensagem. Bom dia, em primeiro lugar, né? O nosso querido advogado e colaborador da Rádio Mensagem, doutor Marcos. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos. A participação do seu Antônio é a seguinte, doutor. Ele diz que um amigo tem recebido aquelas ligações com apelo para correção na aposentadoria. O seu Antônio, que é esperto, está atento à Rádio Mensagem, sabe que não é tanta oferta como se diz, não, né? E gostaria dessa orientação específica do senhor para como proceder em caso de o ouvinte receber esse tipo de ligação oferecendo uma correção na aposentadoria, principalmente de entidades de classe. Olha, Ana, a gente aproveita mesmo a questão do ouvinte Antônio Lopes, né, para esclarecer a situação. Isso tem sido muito constante, isso, né? A gente tem ouvido diversos relatos, reclamações de clientes nossos também, que recebem constantemente essas propostas, né? Seja por telefone, seja por correspondência, ainda a correspondência é muito usada, correio é muito usado ainda, né? Oferecendo muitas das vezes revisões que não existem mais, né? Na verdade, o que essas empresas vendem é seguro, entre aspas, facilidades, né? Mas revisões especificamente, muito pouco, né? Então, ou seja, ela quer tomar dinheiro seu, ela não quer te dar dinheiro, ela quer tomar dinheiro seu. Então tem que tomar muito cuidado com essas empresas. Muito importante, né? Essas pessoas que recebem e eventualmente recebem documentado isso, se puderem eventualmente comunicarem a OAB, né? Porque nós já tivemos diversos processos contra diversas entidades lá na OAB, realmente por fraude, por estelionato, né? Então a gente consegue dar uma cercada, né? Há anos atrás, né, Donizete, você deve recordar, nós tivemos uma empresa que inclusive estava anunciando na rádio, né? Aí, quando questionado sobre o profissional, não tinha advogado na empresa. E prontamente a rádio encerrou o contrato que havia feito com essa empresa. Então tem que tomar muito cuidado, né? As promessas são tantas, né? O brasileiro é muito criativo, né, Donizete? Muito criativo. Para tentar dar tombo em outro brasileiro é uma beleza, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas ofertas maravilhosas aí de recebimento de milhões, né? Que são, grande maioria, né, errôneas. Na dúvida, procura um advogado, né? Nós temos vários advogados na cidade, pessoas respeitáveis, que lidam com todas as áreas, na área previdenciária especificamente, temos bastante pessoas que lidam com isso, com muito respeito e carinho pela seara previdenciarista, né?
Então, que assim faça. Deixa eu até aproveitar aqui, então, doutor Marcos, na pergunta que a Ana fez aí do seu Antônio Lopes em relação à correção de aposentadoria. E todo mundo, logicamente, quer aumentar um pouquinho ali desse seu rendimento, seu ganho aí. Mas algo que se cogitou bastante e estava quase saindo, que é a questão da desaposentação. Isso não existe mais, desaposentação, né? Isso há 2 anos, quase 3 já, foi sacramentado, né, Donizete? O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo da impossibilidade legal, a lei não permite, né, a troca de aposentadorias, né? Agora, a desaposentação não era revisão, Donizete, propriamente dito, como se disse, era uma troca, né? Ou seja, era abrir mão de uma aposentadoria que a pessoa já tinha, já recebia, seja há pouco tempo, ou seja há muito tempo, continuava trabalhando, contribuindo para os cofres previdenciários e entendia que poderia melhorar a sua aposentadoria. Você renunciava àquela velha e fazia como se nunca tivesse recebido aposentadoria, uma nova aposentadoria. Então isso o Supremo rechaçou, mas existem várias ainda revisões que podem ser feitas, mas são situações muito caso a caso, né? Não adianta falar, o meu amigo que trabalhou comigo, teve uma revisão lá com fulano de tal, ganhou um dinheiro bacana. Será que eu não tenho? Pode ser que tenha, mas nem sempre, né? Às vezes a mesma pessoa trabalhou junto muito tempo, no mesmo setor, às vezes uma tem direito a uma revisão e a outra não tem, né? Então é muito, muito caso a caso, né? Pessoal mesmo, então a gente aconselha a procurar, né, a consulta aos advogados previdenciaristas para poder, no seu caso específico, analisar uma possível revisão. 8h mais 20, perguntas chegando, Ana. Sim, Doni, uma ouvinte que não quis se identificar, ela conta que o marido dela faleceu e ela entrou com uma ação no INSS, entrou na justiça, na verdade, para solicitar ao INSS essa pensão por morte, mas ela não está contente aí com os trabalhos do advogado. Ela gostaria de saber, doutor Marcos, se ela romper com esse advogado e começar com outro, se ela vai ser penalizada de alguma forma no processo, se ela vai ser prejudicada só por trocar de advogado. Doutor Marcos? Não, a troca, né, o subestabelecimento, né, dos poderes dados a um advogado para outro não gera qualquer penalidade, seja contra o advogado, seja contra o cliente, muito menos por questão processual, né? A troca de profissional, ela é um direito, né, do cliente, né? É relação de confiança, é uma relação de confiança, né? Relação cliente-advogado. Se perdeu, se a pessoa já não tem um relacionamento próximo com o advogado, ela mais que obrigação, ela tem mais que um direito, ela tem uma obrigação de mudar de advogado. Agora, muito importante lembrar que existe um contrato, né? Uma situação contratada com aquele profissional, que mesmo que ele saia do processo, existem honorários a serem pagos, né? É muito importante isso, porque o trabalho do advogado é um trabalho de meio, não de resultado, né? Eu tenho obrigação de lutar, não de vencer. Então, até então, aquele advogado da causa trabalhou e tem que ser remunerado para tanto. E pode trocar por advogado 1 vez, 2 vezes, não se aconselha muito isso, mas se não há confiança mais, que assim o faça. Então a relação do cliente-advogado não tem um contrato de prazo, por 3 meses, por 6 meses, não é assim que funciona? Não. A procuração, ela é válida enquanto não houver a desconstituição dessa procuração, né? Seja pelo término do processo, ou seja pela troca de advogado, né? Oi, Ana, mais perguntas chegando então para o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues? Sim, Doni, várias participações chegando aqui. Também chega uma participação da nossa ouvinte. Ela conta que a irmã dela tem 59 anos de idade e 20 de contribuição. Ela gostaria de saber se, para se aposentar por idade, ela ainda tem que continuar contribuindo até os 60. A irmã faz 60 só no ano que vem. Opa! Olha, Donizete, a gente fala aqui, reitera sempre que pode, que é sempre importante manter-se a contribuição. Só que existe casos, né, como ele está falando, existem revisões, existe para algumas e não existe para as outras. No caso da ouvinte especificamente, vamos dizer aí, ela está 1 ano da aposentadoria, né? Mais importante que se frise, com base na regra atual. Esquece reforma, por hora. Hoje. O que ela precisa?
15 anos no mínimo recolhido, ela já tem 20. E precisa da idade mínima, que é 60. Então ela está por um ano para se aposentar. A lei diz que, chamado de período de graça, que quem tem mais de 10 anos contribuído pode ficar até 2 sem contribuir, que não perde a qualidade desse segurado. Ou seja, mesmo que ela pare de contribuir, como ela já tem um tempo auferido de contribuição, ela não tem prejuízos nenhum. Então, qual a possibilidade dela? Ela pode parar de contribuir? No meu modo de entender, sim. Tá? Que não tem qualquer prejuízo, seja num eventual auxílio-doença que ela possa precisar nesse um ano também, né? Ela pode ter um acidente, pode ter um problema de saúde, né? Ela também não terá problema. Né? Então ela pode deixar de contribuir. Né? São casos e casos, alguns casos a gente pode afirmar isso, né, dentro da informação que ela nos dá, que ela pode deixar de contribuir, que ela não terá qualquer prejuízo. Doutor Marcos, até aproveitar essa pergunta da nossa ouvinte e já projetando a reforma. Esta qualidade de segurado tem alguma alteração nessa nova? Provavelmente não, Donizete. Nesse sentido, não. Não há mudanças nessa questão de quem tem até 10 anos contribuído pode ficar 1 ano sem contribuir e se comprovar desemprego, esse 1 ano vira 2. Para quem tem mais de 10 anos já contribuído, pode ficar 2 e se comprovar o desemprego, até 3 anos sem contribuir. Esse lapso sem contribuição, que não perde a qualidade de segurado, chama-se período de graça. Né? Como o INSS é um seguro, né? Ele prevê essa cláusula que assim determina. Então é bem interessante também, porque a pessoa pode ficar desempregada, pode ter algum problema e o seguro também assim a garante. Ok, então, também já na banca aqui, o doutor Paulo de Tarso Castro conosco. Bom dia, doutor Paulo, tudo bem? Bom dia. Tudo certo, né? 8h25, pois não, mana? Sim, Doni, várias participações aqui. A primeira já chega para o doutor Paulo. Bom dia, doutor Paulo. Mal sentou, né? Já tem uma pergunta aqui para o doutor Paulo. Doutor Paulo, a nossa ouvinte pergunta o seguinte: qual é a idade que a criança pode escolher com quem quer ficar, o pai ou a mãe? Ela disse que uma criança conhecida vai completar 9 anos em outubro e não quer morar com a mãe. Bom dia, viu? Bom dia a todos. É o seguinte, criança, pelo estatuto, né, pela lei especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é até 14 anos, não é? Mas a gente sabe que a precocidade atingiu diminuiu muito essa idade, né? Então o que acontece? O juiz, na dúvida, né, ele ouve, o promotor também está lá, os advogados das partes estão lá, etc e tal, nessas mudanças de guarda, e o juiz ouve. Se o juiz ainda ficar naquele estado que a gente costuma dizer de perplexidade, que é um termo técnico, né? Quando o juiz fica nesse estado, ele tem que se socorrer de um perito, de um psicólogo, uma psicopedagoga, etc e tal. E ele vai fazer isso, não é? E ela vai emitir um documento, um laudo, né, dizendo qual que é a capacidade de entendimento daquela criança, etc e tal, né? E sempre a gente ressalta que o interesse é sempre da criança, não é dos avós, não é do pai, da mãe, etc. É também deles, mas é mais da criança. Ela que tem que estar confortável, segura, né? Saudável, né? Então, aquele jargão de sempre, cada caso é um caso. 8h27, mais perguntas, Ana Lúcia? Uma participação aqui que chega para os advogados, é da nossa ouvinte Georgina. Ela gostaria de saber em relação ao BPC. Ela continua aguardando aí uma resposta, já são 11 meses de espera e até agora nada. Ela gostaria de saber a quantas anda a liberação do benefício ou se ainda está bastante difícil conseguir. Doutor Marcos? Olha, dona Zé, não só o BPC, né? Os benefícios previdenciários também, né? A gente já vem falando isso há um bom tempo, né? De um número grande de demandas que vem representando benefícios, mas no último mês, Donizete, nós tivemos a grata surpresa de liberação de vários benefícios, tá? Seja ele aquele pedido administrativo. Opa, que bom. Agora no mês de julho nós tivemos gratas surpresas mesmo, sejam os administrativamente, puramente administrativo, e também aqueles decorrentes de decisões judiciais, né? Que já vinha numa
numa luta grande de demora, né, de implantação, a gente sabe a falta de pessoal que o INSS vem enfrentando realmente, mas eles estão fazendo, Donizete, a gente tem percebido, o envio de benefício, né, de pedidos de benefício a todo o Brasil. Né? Então eles identificam determinada agência que está com uma demanda menor e direcionam benefícios para que seja analisado lá, né? Para tirar a carga. Né? A gente sabe que os estados da região sudeste têm uma demanda maior de pedidos realmente, né? Isso é fato, né? Em especial o estado de São Paulo. Né? Então eles conseguem fazer essa remessa, né? E agora é tudo digital, é muito tranquilo, né? Porque enquanto era físico, era difícil de mandar esse processo, né? Era papelada. Era papelada, um monte de papel, né? Aqueles processos. Agora, como é digital, isso facilitou muito, né? E, consequentemente, tem conseguido dar uma vazão não adequada ainda como a gente espera, né? Mas já melhorou perto do que a gente veio sentindo aí nos últimos anos, né? Ok, vamos a um breve intervalo e a gente volta com o Dr. Paulo de Tarso Castro e também com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Direito Previdenciário e também Direito de Família, hoje aqui no nosso jornal. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 31, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje, dia de prestação de serviços, aqui com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso Castro conosco, Direito de Família e também Direito Previdenciário. Você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp e também pelos nossos telefones. O WhatsApp que é o 97411-0125. Perguntas e várias perguntas ligadas também à questão previdenciária e também de Direito de Família. Pois não, Ana? A participação aqui da Ana, do Novo Amanhecer, ela conta que o esposo dela deu entrada em janeiro na aposentadoria e até agora não recebeu o retorno do INSS. O fato é que ele faz aniversário dia 13 de janeiro, já no dia 14 deu entrada aí na aposentadoria. A pergunta da Ana é a seguinte: o PIS desse ano, ele receberia ou não? Ele ainda não recebeu, mas eles ficaram inseguros por conta dessa questão de aguardar a aposentadoria. Ela pode procurar receber o PIS normalmente, independentemente dessa espera? Doutor? Olha, eu acredito que ele vai esperar um pouco ainda, né? Que a gente está falando das demoras das demandas. Agora, o PIS não tem qualquer influência nessa situação, né? A prova é do ano passado, né? Então, ele pode dirigir-se sim à Caixa e, verificando o saldo, levantar. Não tem qualquer impedimento nesse sentido. Doutor Paulo, até me pediram para fazer essa pergunta aqui para o senhor em relação à questão aí da separação e quando se tem aí a questão da guarda compartilhada. E a dúvida do casal e da esposa justamente foi sobre essa questão aí. Mesmo sendo guarda compartilhada, o marido é obrigado a contribuir financeiramente, ou seja, com pensão alimentícia? Ah, sim, né, Donizete? É bom esclarecer que a contribuição não é só do marido, né? É do casal, não é isso? É do casal. A mulher também tem o dever de contribuir financeiramente. E o faz quando a guarda está com ela, né? Por razões naturais até, né? A criança está ali, precisa se alimentar, precisa se deslocar, precisa tomar ônibus, aquela coisa toda, né? Remédio e tal. Então o dever de sustento, ele é mútuo, né? Ele é mútuo, né? Ele é igualitário, né? Lógico que é na medida de cada ganho, né? Do ganho de cada um, né? Mas a guarda compartilhada, ela só trata mesmo da convivência, né, Donizete? E guarda é convivência, né? Cuidado, né? Educação, né? Aquela educação ali perto. A guarda compartilhada, ela se assemelha muito àquela situação em que o casal ainda não havia se separado. Estão juntos, né? Estão casados, estão vivendo bem.
ou estão numa união estável, vivendo bem, aquilo é guarda compartilhada. Por isso que foi criada essa figura, porque é uma situação que traz menos impacto na criança. Ela não percebe muitas vezes que o pai está separado da mãe. Ela acha que o pai está trabalhando, ela acha que o pai está viajando, que o pai vai, como se fosse casado mesmo. O sujeito sai, fica um tempo, volta, arruma um emprego longe, volta, liga todo dia, manda por esse sistema aí na internet, conversa, né? Telefone agora também tem o videofone, aquela coisa toda. Isso que é guarda compartilhada. O que as pessoas confundem é guarda compartilhada com guarda alternada. Fica com um pouco, com o outro pouco. Isso que o legislador não quis, porque cria aquele estado de separação entre as pessoas. Ó, hoje eu estou com meu pai. Por que você está com o seu pai? Ah, porque meu pai se separou da minha mãe se separou do meu pai. Ah, mas o ano que vem eu estou com a minha mãe. Entendeu? Também tem criança que supera isso também. Mas a guarda compartilhada é o melhor sistema no meu juízo, né? Ah, tá ok, então. Então tá certo. 8 horas mais 35 minutos, 8h35, mais perguntas chegando aqui para o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, também para o Dr. Paulo de Tarso Castro. Na semana que vem a gente já tem o retorno da discussão da reforma da Previdência, né, que é dia 1º de agosto já. Que volta para a Câmara na segunda discussão e depois vai para o Senado. É isso, né, doutor Marcos? Isso mesmo. É agora, né, Dona? Essa semana já, né? Da primeira agora. Quinta-feira já retorna os debates, né? Aí vamos ver se eles estão querendo correr com esse negócio, né, Dona Zete? Vamos ver se... Mas pode ter alteração no Senado, né? Pode ter retificação. Aí tem que voltar de novo para a Câmara, para apreciação também, né? Então ainda vai um tempinho ainda. Na Câmara não pode mais mexer, né, doutor Paulo? Ou pode? Na Câmara agora é a oportunidade da segunda votação, né? Da segunda votação. Houve a primeira, agora tem a segunda votação, né? Então há necessidade de ser aprovado novamente em plenário, né? Que a gente fica lá escutando e assistindo lá pela TV, né? Câmara, etc e tal. Então é sempre um risco, né? Porque há argumentos fortes, Donizete, nos dois sentidos, né? Quando você escuta alguém defendendo, você vai se inclinando para lá. Depois você escuta alguém criticando, você já vai se inclinando para cá. Por quê? Porque a gente não é especialista na matéria, né, Donizete? E além disso, é uma situação muito difícil mesmo, né? Muito difícil mesmo. Você só fica um pouco conformado quando eles falam lá e provam que o dinheiro acabou, né? Aí precisa ser feito alguma coisa, né? Porque senão vai interferir até em quem está recebendo agora. Aí vem outro e fala que não está faltando nada, né? Isso que eu acho que é o problema de tudo, sabe? Aquela indefinição do que realmente está acontecendo. A clareza, né? Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, a participação aqui da nossa ouvinte Luzimar, só pedindo aí para reforçar aquela questão dos pagamentos dos retroativos, né? Quando a pessoa fica muito tempo esperando, sai o deferimento da aposentadoria, só reforçando se ela recebe mesmo esses valores todos de acordo com a data que ela entrou, né? Com o pedido. Também a ouvinte Gláucia diz o seguinte, que ela recebe hoje 33% de pensão do marido que está internado, mas não recebe o 13º salário há 2 anos, porque o filho da primeira união do marido pega esse dinheiro todo e não reparte com ela, que é pensionista do marido. O marido está internado, o marido não faleceu. Ela gostaria de saber quais providências pode tomar nesse sentido. Doutor Paulo? Eu acho que ela está falando da pensão previdenciária mesmo, né? Eu penso, né, que uma pega uma parte, outra pega outra parte, etc e tal, né? Ou não, né? Mas de todo modo, a questão é o seguinte: se eles são credores solidários, vamos dizer assim, né? Se cada um recebe uma parte disso igual, evidentemente que essa parte tem que ser dividida igualmente, né? Se isso não está acontecendo, ela tem que conversar com essa pessoa, né, de uma forma amigável, e se não for possível chegar a um acordo, ela tem que buscar pelas vias judiciais igualar isso aí, não é? Porque se o direito é dessa forma, um não pode receber mais do que o outro, né? Ok, então 8 horas mais 39 minutos.
Mais uma pergunta, Ana? Dani, várias participações aqui também. A nossa ouvinte diz o seguinte, que o marido dela pagou a contribuição por 20 anos e 5 meses e ficou afastado por 15 anos. Ele está recebendo agora bônus por 18 meses. Ela gostaria de saber se, por um acaso, ela pagar uma contribuição, conta o tempo de afastamento e qual seria o código para quem está desempregado. São duas perguntas diferentes. Não sei se eu fui clara aí na colocação. Sim, só a colocação da questão do abono, né? Ele não está recebendo abono. Ele provavelmente era aposentado por invalidez há 15 anos, né? E a lei determina que quando há corte da aposentadoria por invalidez, cessação, né? Que certamente foi nessas do pente fino, a lei determina que durante 1 ano e meio, né? Os primeiros 6 meses a pessoa recebe o valor integral, os segundos 6 meses ela ganha a metade e os últimos 6 meses o equivalente a 25% do salário, né? A lei assim faz porque o sujeito está aposentado por invalidez para ele se tentar recolocação no mercado, né? Se ele ainda era empregado, né, registrado, ele deve voltar ao emprego do qual ele ainda estava registrado. Por quê? O aposentado por invalidez, o contrato de trabalho, ele fica suspenso, ele não é encerrado, ele fica suspenso. Então ele deve retornar às empresas. E isso vem causando uma série de confusões para as empresas, né? Porque devido ao corte de pente fino, de diversos benefícios de aposentadoria por invalidez, cria uma celeuma grande nessa situação. E muitas das vezes há necessidade, inclusive, do empregado ingressar com uma ação trabalhista de recondução, porque a empresa não o recepciona, né? Muitas das vezes não tem nem colocação efetiva para essa pessoa, mas há de ser feito a questão jurídica adequada, né? Tem que ser demitido ou reintegrado, enfim, mas depende de cada caso. E a questão que ela faz da segunda questão, se ela deve contribuir, com certeza, né? A lei também assim determina que aquele engozo de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, para que esse tempo de gozo seja contado para tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, basta uma contribuição em dia após a cessação, tá? Então aconselha-se após esse ano e meio, né, que ele está gozando de benefício ainda, tá? Para poder usufruir desse tempo que ele gozou de benefício para a contagem de tempo de serviço. Então tá aí. Então é importante essa detalhe, o código que ela perguntou também, Donizete, depende do que ela quer recolher, né? Se essa pessoa volta a contribuir como empregado, né? Porque ele pode ser readmitido, né? Ou reintegrado na empresa, que é o correto, ele vai voltar a contribuir automaticamente. Agora, se ele for demitido, ele pode recolher como facultativo, inclusive o facultativo simplificado, de 11%. Facultativo de 11%. Bom, mas aí é bom procurar um profissional, né, para ter essas informações. Com certeza, né? Porque o caso dela é um caso bastante mais complexo. Tem sido bem comum, mas é bem complexo. Ok, então. Pois não, Ana, mais perguntas? Sim, Dona, a participação aqui da Maria Donizete, ela conta que tem 64 anos de idade e nunca pagou o INSS. Ela morou na roça por muitos anos, trabalhou mais de 30 anos no Paraná, na roça, hoje mora aqui no Esperança e gostaria de saber qual é o caminho aí das pedras para que ela consiga comprovar que ela trabalhou na roça e conseguir essa aposentadoria. Olha, a comprovação do tempo de trabalho rural, né, ele é extraído de documentos, né, do local onde houve prestação de serviço. Mas existe 2 tipos. Existe o empregador rural, né, que é aquele que tem o trabalho, e existe aquelas pessoas que em regime de economia familiar, ou seja, o pai tem uma terra e os filhos, né, e a gente sabe que os filhos dessas pessoas que têm terra, aos 7 anos, 8 anos, já estão trabalhando na roça, né? Já estão ajudando lá o labor rural, né? Então é importante dirigir-se a essas cidades, solicitar certidões desse período. Documentos que são muito probatórios nesse sentido são certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de igreja especificamente, títulos eleitorais tirados, certificado reservista, né, para os homens, no caso, certidão de batismo,
né? O famoso batistério, né? Salvo engano, se é esse o nome. Então, constando essa pessoa como lavrador, como trabalhador rural. Serve ter nota do sindicato rural na época? Nota do sindicato, qualquer informação que ligue, às vezes não necessariamente a pessoa que precisa, no caso a ouvinte, mas o pai dela. Então faz uma ligação, né? Muito importante nesses casos de rural, que a prova documental, ela não é a prova pura, ou seja, só ela resolve, não. Ela é tida como um início de prova. E há necessidade de uma complementação dessa prova documental com a prova testemunhal, né? Então isso é sempre importante. E rara das vezes é difícil a pessoa não ter testemunha, né? Mas há necessidade de comprovação dessa forma. Mais uma pergunta, Ana, por favor, então? Sim, Doni, várias participações aqui. A pergunta é a seguinte: a pensão alimentícia, ela é quitada se o devedor for preso por motivo de não pagar pensão e ficar 30 dias preso? Essa é uma pergunta interessante, doutor Paulo. Não é, viu? Não é, viu? Não é, não. Não é quitada, não, porque durante os 30 dias de encarceramento, aquele que ficou lá fora esperando a pensão, ficou esperando ser alimentado, né? Ficou esperando o dinheiro para viver a vida, né? Não é. E por incrível que pareça, rapaz, tem gente que fica 30, 60 e até 90 dias preso e não paga. E depois ele volta a ser encarcerado. Até o pessoal comenta, né, que no Brasil não tem prisão perpétua, mas essa é uma forma, viu? Vai encarcerando. Vai saindo, vai encarcerando, vai saindo, vai encarcerando. Doutor Paulo, essa pergunta é interessante, porque isso aconteceu num jogo de futebol aqui. O jogador de futebol foi preso aqui no estádio Martins Pereira. Aí a minha dúvida foi justamente essa, mas se ele não tá, quando ele estava fora, quando ele está atuando, trabalhando e não conseguiu pagar, aí depois que prende, como é que ele ia pagar? Preso? Sabe o que acontece, Donizete? Essa prisão é uma prisão de natureza civil, sabe? Não é uma prisão de natureza penal, que você cometeu um crime, apesar de que não pagar pensão também é um crime tipificado no Código Penal no seguinte sentido: abandono material. E quem não põe o filho na escola também comete um crime de abandono intelectual. Então pode eventualmente até ser encarcerado por uma decisão penal, criminal. Mas no caso da pensão, é uma prisão civil. O legislador criou isso, sabe por quê? Porque ele acredita que o pai, aquele que normalmente está devendo a pensão, tem que ter um pouquinho de vergonha, sabe, Donizete? Sabe? Um pouquinho de vergonha na cara, porque é desagradável você sair de braço com 2 soldados, né? Tem até cena de filme, né? Você não põe nem o pé no chão, que você vai andando tão rápido que o pé vai ficando pro ar. Todo mundo vê, todo mundo fotografa, aquela coisa toda, e vira até um processo depois, porque também a imagem das pessoas tem que ter proteção, etc. Aí ele é encarcerado, ele passa aquele constrangimento lá na delegacia de polícia, lá ele não fica no meio daqueles presos, né, que são devido a cometer crimes, mas acontece às vezes que nos finais de semana fica tão cheio essa cela de prisão civil que há até uma superlotação. Você acredita uma coisa dessa? E o ambiente de cadeia, cá para nós, né, não foi feito para as pessoas assim, né? Vamos dizer assim, cumpridoras dos seus deveres. Então, foi criado isso aí pelo legislador para que evite, para que fale assim: puxa, olha a vergonha, o constrangimento que você vai passar. Mas não é para deixar o sujeito preso, porque a maioria, Donizete, no caminho da cadeia ele já começa a se mexer. A mãe empresta, o amigo empresta, o banco empresta, o dinheiro aparece. Ele fica lá algumas horas, às vezes fica uns 2 dias, 1 dia. É isso que o legislador quer. Na verdade, ele não queria nem isso, não queria que a pessoa fosse para lá. Mas tem sujeito que é tão indisciplinado, Donizete, que ele fica 30, 60 e 90 e não paga.
8 horas mais 48 minutos. Vamos então às últimas participações, últimas perguntas. Doutor Paulo de Tarso Castro, doutor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues conosco aqui. Pois não, Ana? Sim, Dona, a participação da nossa ouvinte, ela gostaria de saber o seguinte: ela paga aluguel do imóvel que aluga do pai, dentro de um processo de inventário, e faz o pagamento em juízo. E os irmãos entraram agora com pedido de despejo desse imóvel. Ela já fez a apresentação da conta do aluguel à justiça e também gostaria de saber, enquanto o inventário não é finalizado, se ela pode continuar no imóvel pagando o aluguel na justiça. Olha, é uma pergunta boa para fazer para o advogado do inventário, né, Donizete? Não é verdade? Porque eu acho que esse inventário, se é judicial, tem um advogado, né? Mas em tese, né, não um caso específico dela, porque eu não gosto muito assim, o doutor Marco também não acho que não aprecia isso, tenho certeza, da gente começar a comentar caso concreto, porque depois o sujeito fica comparando uma resposta com a outra, e às vezes quem errou fui eu, na verdade, né? Porque não conheço os autos, né? A gente também erra. Né? Quando já tem um advogado, já fica difícil. A gente também erra. Mas a questão do aluguel é uma questão do uso, né? Toda vez que você usa uma coisa, você tem que pagar pelo uso. A não ser que a pessoa te empreste aquela coisa, né? Então você, como herdeiro, usa, tem que pagar. Tá certo? Agora, se as pessoas estão pedindo o imóvel, é porque eles têm motivo para pedir o imóvel. E a pessoa depois tem que se defender dizendo que também precisa do imóvel. Então fica aquela questão que o juiz que vai resolver, tá certo? Tá certo, então. 8h50, eu só tenho que agradecer a sua presença, doutor Marcos. Obrigado, viu? Muito bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Paulo. Obrigado pela presença. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8h53. Esporte. Segundo bloco esportivo, chega mais João Bosco. Olá, Doni, Ana e ouvintes do Jornal da Mensagem. Vamos fazer uma correção. Na nossa primeira passagem nós falamos sobre o terceiro cartão do técnico Sampaoli. E o doutor Aurélio, que também é árbitro de futebol, já nos corrigiu. E vamos repor aqui a verdade. O técnico Jorge Sampaoli não poderá comandar o Santos do banco de reservas na partida do próximo domingo contra o Goiás, às 11 horas na Vila Belmiro, por um motivo inédito. O Sampaoli é o primeiro técnico do Campeonato Brasileiro suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros já haviam sido punidos por cartões amarelos. O comandante do Santos foi advertido no primeiro tempo da partida contra o Avaí, eu disse Flamengo, neste domingo, na Vila. Antes já tinha levado cartões amarelos contra o Internacional e o Atlético Mineiro. Diz ele: vou ter que aprender um pouco para cuidar da minha postura. Sem Sampaoli no banco de reservas, o auxiliar Jorge Désio deve ser responsável para orientar a equipe no jogo contra o Goiás. No próximo domingo, na Arena Corinthians, teremos um encontro histórico entre o Palmeiras e o Timão. O jogo será transmitido pela TV e terá início às 19 horas. Nesta quinta, o time de Carille joga às 21h30 em Montevidéu contra o Montevidéu Wanderers, pela oitava de final do Sul-Americana. Cria da base do Volta Redonda, Rio de Janeiro, o zagueiro Igor Gomes assinou ontem contrato com o Barcelona. O jogador de apenas 18 anos estava atuando no Coimbra de Minas Gerais e agora vai para a equipe sub-19 do time espanhol. Essas são as notas de esporte para o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos na programação normal. Valeu, Bosco. Obrigado
pela tua participação. Você volta daqui a pouco com outros detalhes. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Lubizotto, muito bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mensagem. Na noite desta quarta-feira, 31 de julho, a TV Pai Eterno e outras emissoras de inspiração católica vão apresentar a cerimônia de entrega dos prêmios de comunicação da CNBB. A transmissão será às 8 da noite. Neste ano, todas as categorias tiveram participação recorde de inscritos. Os finalistas foram anunciados no início de maio. Entre os trabalhos apresentados estão os maiores veículos de comunicação do país e 4 universidades brasileiras estiveram engajadas na seleção dos autores: a PUC Goiás, a PUC Rio, a Universidade Católica de Brasília e a Universidade Católica de Salvador. Além disso, o prêmio de rádio teve a colaboração da Rede Católica de Rádio, a RCR, e da Signes Brasil. Há 2 anos, os prêmios são entregues nos grandes encontros nacionais promovidos pela Comissão de Comunicação da CNBB. Em 2018, foi durante o Encontro Nacional da PASCOM em Aparecida, e este ano foi entregue durante o Mutirão Brasileiro de Comunicação realizado em Goiânia. A cerimônia foi gravada para que se fizesse um bom trabalho de pós-produção e se apresentasse um belo evento para o Brasil. Foram entregues os prêmios de cinema, Margarida de Prata, os de rádio, Microfone de Prata, os de TV, Clara de Assis, os de imprensa, Dom Helder Câmara, e os de tecnologia em internet, Dom Luciano Mendes de Almeida. A nossa Rádio Mensagem, emissora da Diocese de São José dos Campos, conquistou em 2012 o prêmio Microfone de Prata na categoria religiosa, com o programa Por Dentro do Assunto, apresentado pelo Carlos Sena e Padre Gineivaldo Batista, e com a apresentação do Donizete Eugênio. E amanhã, na Diocese, acontece uma palestra muito importante. Promovida pelo Conselho Diocesano da Família, a psicóloga Maria Clara Lobato irá refletir sobre a crise no valor da vida e fará um confronto entre 2 assuntos que vale muita reflexão: os jovens e o suicídio. A Organização Mundial da Saúde considera o suicídio um caso de saúde pública. Segundo pesquisas da própria OMS, 90% dos casos são tratáveis e preveníveis. De acordo com dados de 2017 do Ministério da Saúde, no Vale do Paraíba, uma pessoa se suicida a cada 3 dias. Nos anos 80, a taxa era de 3,21 vítimas de suicídio por 100 mil habitantes. Em 2015, o índice saltou para 5,16 por 100 mil. Todos podemos ajudar a fazer algo em favor da vida daqueles que estão em risco. Participe, a palestra vai acontecer às 19h30 na paróquia Coração de Jesus, na Zona Sul de São José dos Campos. Amanhã volto com mais notícias da nossa igreja, da redação do Departamento de Comunicação da Diocese, Pedro Lubizotto. Muito obrigado, Pedro Lubizotto, pela sua participação. Você volta amanhã com outros detalhes, outras informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E o Pedro Henrique Lubizotto fazendo aí uma menção, lembrando, né, que nós também aqui da Rádio Mensagem já recebemos o nosso microfone de prata, foi em 2012, né, com o programa Por Dentro do Assunto, que tem a participação do padre Gineivaldo Batista, a apresentação do Carlos Sena e a nossa produção. E a gente recebeu em 2012, concorrendo com mais de 130 emissoras da Rede Católica de Rádio. Vamos às últimas informações. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a partir dessa terça-feira será iniciada a obra de drenagem da Rua Tiradentes, na região central da cidade. O trecho de instalação de tubos compreende a Rua dos Operários, a Rua Marcolina e necessitará de interdição total. Devido à manutenção, todo o trânsito da Rua Tiradentes em direção à Rua General Carneiro, no trecho da obra, será desviado para a Rua dos Operários, que terá o sentido invertido. A interdição será da Rua Tiradentes, em frente ao Hotel Ibis, desde a Rua dos Operários até a Rua Marcolina. Depois da Rua Marcolina, desde a Rua Tiradentes até a Rua João Feliciano. A próxima etapa compreenderá a Rua João Feliciano até a Rua Lino Fernandes de Oliveira e será finalizada na Rua Lino Fernandes de Oliveira até a Rua dos Mineiros. Muito bem, com essas informações, colocamos aqui um ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã com outras informações e também ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Lembrando aqui os advogados, né, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso, a cada 15 dias
eles participam conosco no Jornal da Mensagem, mas também eles participam no Falando de Vida. Então essa semana tem participação também no Falando de Vida. Então algumas perguntas que ficaram aqui sem a sua resposta, a gente vai deixar aqui para poder passar aos nossos colaboradores para que você tenha uma resposta com propriedade também. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas, obrigado pela sua ligação, pela sua participação também. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.